Olá, meu nome é Franklin Lisboa, eu sou aluno de Fisioterapia da Universidade Anhanguera de Osasco e nesse vídeo de trabalho solicitado pela professora Ângela, da disciplina de Pensamento Científico, eu vou dissertar acerca da lesão por esforço repetitivo, conhecida popularmente como LER. A lesão por esforço repetitivo, conhecida popularmente como LER, é uma das síndromes mais observadas no dia a dia de um consultório de fisioterapia. A LER é composta por várias doenças que acometem o sistema osteomuscular e está diretamente ligada à vida laboral, principalmente atividades ligadas à força braçal, podendo também ser observado em atividades mais sedentárias, como os trabalhos em frente a telas. Tudo depende do tempo, postura, ergonomia e esforço aplicados para a realização da tarefa. É uma condição provocada pela inadequação do trabalho e, por se tratar de um distúrbio, é formada por várias doenças. Entre elas, as mais comuns são sinovites, quando há uma inflamação da camada sinovial da articulação, tendinites, quando a inflamação acontece no tendão, e tendocinovites, quando há uma inflamação sinovial que é concomitante à inflamação no tendão. Além dessas, ainda existe o lumbargo, que acontece quando os músculos da região lombar são acometidos por uma inflamação. Para essa apresentação, foram solicitados 3 artigos científicos que estão aparecendo aqui na tela, que serão destrinchados ao longo do vídeo. Os fatores causais das lesões por esforço repetitivo são diversos, mas sempre ligados à ocupação. Trabalhadores com ritmo excessivo e sobrecarga, como ajudantes de pedreiro, lenhadores, enfermeiros, cirurgiões ortopedistas e dentistas e até mesmo trabalhadores em home office, são ocupações onde se observa a prevalência das LERs. Isso porque o trabalho repetitivo e o uso do mesmo músculo para a mesma função várias e várias vezes por dia gera uma sobrecarga que não é compensada com horas de descanso suficientes antes do próximo expediente, gerando um desgaste excessivo que, ao longo dos dias e semanas, se acumula até a formação de um processo de inflamação, dor e fadiga muscular, conhecido como lesão por esforço repetitivo. Movimentos repetidos, ritmo de trabalho intenso, móveis e equipamentos incômodos, postura inadequada, cobrança contínua por produtividade, exposição ao frio e exposição a vibrações também são fatores de risco para o surgimento das LERs. As condições precárias de trabalho geradas por um modelo econômico de mercado baseado em mais produção em menos tempo desconsideram os limites das possibilidades humanas, gerando sobrecarga direta física e emocional sobre o trabalhador, deixando marcas de difícil tratamento e que retornam a partir da retomada dos movimentos repetitivos. O resultado disso é um contingente epidêmico de trabalhadores jovens, mas com dores crônicas, incapacitados e doentes. Portanto, a consciência sobre ergonomia no trabalho é importante não só para os estudantes da saúde, mas para todos os trabalhadores e estudantes de forma geral. Ainda assim, é importante atentar para como a LER pode ocorrer. As LERs ocorrem como inflamação e superexcitação do músculo, articulação, nervo, tendão, fáscia ou ligamento, fazendo com que o paciente sinta inicialmente dores no local e com a repetição do movimento, esse movimento pode se tornar impossível. Como ela era uma síndrome que tem maior incidência em classes marginalizadas, cabe ao profissional de saúde ter um olhar humanizado do paciente, buscando entender a realidade na qual aquele trabalhador está inserido e quais são suas condições físicas, mentais e sociais, e a partir daí, buscar um tratamento adequado com o que é possível para aquele trabalhador naquele momento. A LER tem, ainda, uma diferenciação quanto a gênero, tendo a incidência maior em trabalhadoras do sexo feminino devido à predisposição a trabalhos com sobrecarga e falta de ergonomia, como serviços de limpeza geral, técnicas de enfermagem, cabeleireiras e administradoras de empresa. Tudo isso, somado à jornada dupla da mulher dentro de sua empresa e no lar, corroboram para o surgimento de doenças do grupo LER. É preciso se atentar para a segregação que o sexo feminino sofre em pleno século XXI, com baixa remuneração, cargos secundários, desvalorizados e que sofrem controle autoritário, fatores que contribuem para estresse e desgaste emocional, tornando a LER um distúrbio epidêmico nesse sexo, pois, de acordo com dados do INSS, a proporção de mulheres acometidas por LER gira em torno de 70%. Como constatado pelas normas técnicas para avaliação da incapacidade do INSS em 1933, a LER pode também ser causada pela falta de ergonomia. Isso significa que a postura que o trabalhador tem em frente a uma tela, por exemplo, pode culminar em algumas das condições da síndrome. Mas posturas levadas por muito tempo, de forma repetitiva, criam excitação no músculo, contribuindo para processos inflamatórios de lesão. Se o trabalhador aderir à ergonomia de trabalho correta, é possível evitar ou até mesmo reverter a lesão causada por esforço repetitivo. Entre os sintomas da lesão por esforço repetitivo, a gente pode citar
dor no membro e dificuldade para movimentá-lo, formigamento, fadiga muscular, alteração da temperatura, sensibilidade, inflamação e redução da amplitude do movimento. Já o diagnóstico é feito de maneira muito simples, com a rápida consulta ao médico clínico ou ao fisioterapeuta. Em consultório, o fisioterapeuta vai preencher a ficha de anamnese do paciente e vai fazer perguntas relacionadas ao seu trabalho, se ele sente dores, como é a carga emocional do seu trabalho, e pode fazer um exame de palpação para saber qual que é a região que está com dor e se há inflamação. Já o tratamento é mais complicado e exige mudanças radicais na postura e ergonomia do paciente. O médico ou fisioterapeuta pode, inclusive, solicitar o afastamento do trabalhador de sua atividade remunerada, casos que configuram aposentadoria por invalidez. Nesses casos, é preciso que os contratantes se atentem para a compra de equipamentos ergonomicamente planejados, visando a redução de danos osteomusculares. Nas crises agudas de dor, o tratamento pede o uso de anti-inflamatórios e repouso das estruturas comprometidas. Nas fases mais avançadas da síndrome, a aplicação de corticoides na área da lesão ou por via oral, fisioterapia e intervenção cirúrgica são recursos terapêuticos que devem ser considerados. No consultório, o fisioterapeuta trabalhará exercícios de fortalecimento da região afetada para que o quadro de dor do paciente diminua, além de prescrever e recomendar as posturas adequadas para que a motivação que ocasionou a LER seja resolvida. Existem dicas para que o dia a dia do trabalhador em home office fique mais fácil e para que a LER seja evitada. Sente-se na cadeira e ajuste-a de maneira que seus cotovelos formem um ângulo de 90 graus ao manter as mãos apoiadas sobre o tampo da mesa. O encosto deve estar a 110 graus do assento. A cadeira deve ter apoio para a região lombar e dorsal e os pés devem ter contato completo com o chão ou apoiados em suporte específico. As coxas devem estar paralelas ao piso. O braço deve ficar apoiado. A altura ideal da primeira linha escrita deve ser de 155 cm. O monitor deve estar posicionado abaixo do eixo visual horizontal e estar numa distância de um braço no mínimo. A tela deve estar no nível do horizonte ou levemente abaixo. O trabalhador deve localizar-se bem em frente ao monitor. A iluminação deve ser adequada. Se preciso, use filtro no caso de brilho excessivo. A distância adequada é de 60 cm entre a pessoa e a tela do computador. Assim, a LER pode ser evitada. Diante da pesquisa feita, pôde-se perceber a importância da discussão sobre as lesões por esforço repetitivo e sua prevalência no mundo moderno. Em um sistema de mercado que valoriza muito mais a quantidade ao invés da qualidade, a saúde do trabalhador acaba ficando comprometida. E as políticas públicas já existentes já não são mais tão eficazes. Portanto, elas precisam ser intensificadas. É preciso que as empresas tenham um olhar para a saúde do trabalhador e a ergonomia do trabalho, mesmo que seja em casa, já que muitos trabalhadores estão em home office e é preciso que o governo federal incentive tal ação. Com isso, será possível trabalhar para a prevenção das lesões por esforço repetitivo e, consequentemente, a melhora da saúde do trabalhador.